O ponto fraco do trauma emocional. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Ed Batista e eu sou um especialista em gerenciamento emocional. E hoje a gente está aqui para dar início ao nosso mini curso, que é Ressignificando a Minha Liberdade Emocional. Tá? Então vai ser um conjunto de 5 aulas, essa é a primeira, onde a gente vai falar do ponto fraco, dos traumas emocionais, esse vilão que persegue a gente durante, praticamente a nossa vida toda. Exatamente, e ele não deixa a gente em paz, né? Imagina você tá lá numa situação, né? Vamos supor, você precisa se relacionar com uma pessoa, mas essa pessoa, quando eu falo relação, eu não estou dizendo simplesmente afetiva, mas pode ser qualquer uma, inclusive aquela de trabalho, tá? Então todas as relações funcionam da mesma forma, tem a mesma estrutura, né? O que muda são conjuntos de emoções e sentimentos em relação a uma ou outra, ok? Mas isso, nesse exato momento, não é o que a gente vai discutir. Então a gente vai falar desse pequeno probleminha chamado trauma. Bom, vamos lá. Então, começando, imagine você que está numa situação no seu trabalho onde você precisa, vamos dizer assim, mostrar a sua capacidade de desenvolvimento, a sua capacidade criativa, a sua capacidade de liderança e etc, e etc. E tudo isso envolve uma questão chamada a minha capacidade de me comunicar com o outro. Então isso é uma coisa extremamente necessária para quem precisa, né? E o fato é que nós precisamos fazer isso quase que o tempo todo, se conectar com uma outra pessoa. Então, quando eu preciso me conectar com alguém, eu preciso ter uma capacidade de me expressar com clareza, fazer com que outra pessoa se conecte com aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou dizendo para você agora, precisa desenvolver uma conexão com você. Porque se eu não tiver essa conexão, a gente não consegue estabelecer um diálogo, a gente não consegue estabelecer uma relação, certo? Os traumas, eles são gerados de acordo com aquilo que a gente viveu desde o nosso, vamos dizer assim, da nossa infância até os períodos dos dias atuais. Até hoje, a gente ainda é capaz de acumular, de gerar novos traumas. E o que me faz gerar novos traumas? Bom, mas lá atrás, quando eu era criança, não havia outro jeito, eu não tinha informação suficiente sobre como que era relacionar com as outras pessoas, me relacionar, criar conexões, falar assim com os meus pais, falar assim com os meus amigos, falar assim com isso, com aquilo outro. Eu não sabia. Ok, tá tudo bem. A gente tem, vamos dizer assim, a certeza de que isso não era possível naquele tempo. Hoje é um outro assunto, mas naquele tempo a gente sabe que isso existia uma trava, uma barreira ali que impedia a gente de fazer tal coisa. Isso é ok, a gente entende. Então naquela época, conforme eu agia com o mundo e o mundo respondia às minhas ações, se elas não correspondessem às minhas expectativas, à minha tentativa de conectar com outra pessoa, aquilo gerava um sentimento negativo em mim. O que é esse sentimento negativo? Esse sentimento negativo pode ser tristeza, pode ser um não, vamos dizer assim, eu não fui bem recebido, não houve um acolhimento, né? Não houve um acolhimento naquilo que eu queria. Houve, por exemplo, uma repressão, né? O amor que eu esperava, ele não foi direcionado para mim, talvez poderia ter sido direcionado para uma outra pessoa. Isso acontece. Várias situações podem acontecer. Por exemplo, uma outra situação, eu posso ser uma pessoa muito expressiva. Quando eu era na infância, na minha adolescência, existia uma facilidade que eu poderia me comunicar com outra pessoa, que eu poderia falar, expressar e dizer aquilo que eu sou e etc. E de repente, alguém não se conecta com aquilo que eu estou falando, com aquilo que eu estou compartilhando, e essa pessoa aplica uma rejeição. O que é essa rejeição? É quando outra pessoa mostra para você que ela não te aceita como você é.
E olha só, isso é normal, muitas pessoas têm isso e é completamente comum. O que não é comum é eu, diante dessa pessoa, não consigo aceitar que ela não me aceite, que ela não me entenda, que ela não seja capaz de se conectar comigo. Eu não consigo aceitar. Pelo simples fato que existe uma coisa chamada liberdade, certo? Ou seja, existe um direito da outra pessoa em gostar ou não gostar, aceitar ou não aceitar, entende? E as questões que fazem ela pensar dessa forma não me diz respeito. As questões que fazem essas pessoas pensarem dessa forma não lhe diz respeito. É muito importante a gente entender esse ponto. As pessoas têm o direito de fazer, assim, o que elas têm vontade internamente de fazer. Simples, não? Não estou falando nada difícil. Porque você também age assim. Você também é um ser humano como ela, como eu, como seu pai, como sua mãe, como os meus pais, etc, etc. Você tem essa vontade interna que necessita de uma expressão, que necessita de uma conexão. E quando a gente não estabelece essa conexão, quando a gente não consegue ser, vamos dizer assim, correspondido, é onde a gente cria um pensamento destrutivo que fazem, ou melhor, que produzem a palavrinha chamada trauma. E o que o trauma representa na minha vida? Significa simples questão, uma questão muito simples, que é quando eu me deparar novamente, anos depois ou um tempo depois, né, vamos dizer assim, que não existe uma conexão de tempo específico, mas depois que o trauma é gerado e eu me deparo com aquela mesma situação ou uma situação semelhante, automaticamente, né, o meu subconsciente se conecta com aquela situação do passado que não foi resolvida, que eu guardei para mim. Aquilo me incomodou e ficou preso. Eu segurei, porque as emoções ela têm essa capacidade de colar, né? Então elas colam umas nas outras, elas vão se juntando e elas ficam, vamos dizer assim, permanentes em nossas mentes. E quando me deparo com essa situação, voltando ao assunto, me deparo com a situação, meu subconsciente, ele traz de volta para cima, ele resgata lá do fundo, né? Tava lá guardado, ele traz de novo e traz aquela sensação de, opa, parece que a gente vai viver a mesma coisa. Parece que você vai ser rejeitado. Parece que você vai ser ignorado. Parece que você não vai receber amor dessa pessoa. Parece que você não vai ser acolhido. Esse é o trabalho do subconsciente quando existe um trauma impregnado lá no fundo, quando existe um trauma conectado, enraizado, duro, devido a uma situação no passado. Esse é o devido trauma que nos impede, né, de viver as nossas vidas, que impede a gente de ter uma conexão mais profunda, que impede a gente de estabelecer uma conexão mais verdadeira. Esse é o principal ponto. O principal ponto dessa construção verdadeira é a minha capacidade de expressar. Ah, mas eu tenho um trauma relacionado a estabelecer conversa com as pessoas, eu não consigo, porque eu não sei se elas estão dispostas a me ouvir. Eu entendo, eu já vi muitos casos sobre isso. A questão é eu estar sempre me importando com o que os outros vão pensar. Olha só, eu estou fazendo esse vídeo aqui. Pode ser que esse vídeo não seja para você. Pode ser que você esteja vendo esse vídeo e você fala, poxa, não me interessa o que essa pessoa está falando. Se eu tenho um problema relacionado ao que o outro está pensando aí do outro lado dessa tela, lá no seu computador, o que você está pensando, eu jamais vou conseguir fazer um vídeo. Jamais vou conseguir falar sobre o assunto que eu preciso falar, sobre a informação que eu preciso transmitir. Por quê? Minha mente vai bloquear.
fazendo com que eu imagine que não há em pessoas interessadas nesse assunto, imaginando que não haja pessoas dispostas a crescer. Assim como eu estive no passado, né, quando eu precisava resgatar em mim essa energia, esse controle emocional, essa capacidade de gerenciamento interno, eu precisava me encontrar disposto a ouvir. E isso me fazia, ou melhor, me permitia me conectar com uma outra pessoa. Um ponto importante é qual que é, vamos dizer assim, o ponto fraco então do trauma. O ponto fraco do trauma é a minha capacidade de expressar sem se preocupar com o que o outro está pensando. Olha só, é muito importante você entender essa questão. Porque quando eu não me importo com o que o outro está pensando, né, a reação do outro, eu tenho que ter uma atitude de doação. Eu estou doando essa informação. Você pode fazer com ela o que você quiser. Você pode jogar fora, você pode excluir, você pode bloquear, você pode amassar, você pode fazer o que você quiser. Você pode guardar para você, você pode compartilhar, você pode dividir com as outras pessoas, você pode guardar só para você no seu íntimo lá, só para você ver quando você quiser, tá? Você pode o que você quiser. Essa é de fato a característica mais, vamos dizer assim, prática de evitar traumas. Sem gastar dinheiro, sem ter que você frequentar muitos lugares terapêuticos, psicólogos, etc. Claro, né, vamos fazer uma observação muito importante. Aquilo que já foi gerado no passado, você vai precisar sim de alguém para tirar aquela energia, para você entrar em contato novamente com aquele trauma e ele, de uma certa forma, se desfazer. Você precisa ter esse trabalho. Tendo dito tudo isso, voltando ao nosso assunto, né, se você tem traumas complicados, então procure um terapeuta, né, responsável que vai criar um trabalho de desenvolvimento para você resolver essas questões. Mas o nosso ponto é, a partir de agora, né, desse momento agora que eu estou vivendo aqui, que eu estou com vocês aqui, todo esse ambiente, todas essas pessoas, como eu posso viver melhor? Como eu posso ressignificar a minha felicidade, a minha liberdade emocional? Como eu posso? E eu vou te dizer exatamente em 5 aulas como a gente pode, né, reconectar, ressignificar a nossa liberdade emocional. E esse é o primeiro vídeo dessas aulas. E a gente está fazendo isso, resgatando pontos importantíssimos, que são, na verdade, essas chaves. Funcionam como chaves que libertam ou abrem as portas para que a gente estabeleça conexões verdadeiras. Eu sempre bato nessa tecla, que é, vamos dizer assim, o meu ponto-chave, né? O ponto-chave principal, o tema principal é a gente estabelecer conexões verdadeiras. E como eu estabeleço, né, a bendita da conexão verdadeira? Simples. Eu vou agir, a partir de agora, de acordo com a minha verdade. Aquilo que existe dentro de mim. Quando eu falo o que existe dentro de mim, a gente não pode, vamos dizer assim, distorcer a informação achando que expressar a minha verdade é dizer o que eu penso, o que eu acho sobre a outra pessoa. Não é isso. Não é isso. Quando eu simplesmente tento estabelecer uma conversa com uma outra pessoa agindo de forma, vamos dizer assim, julgativa, né? Eu estou julgando outra pessoa, eu estou estabelecendo com ela uma coisa chamada violência psicológica, tá? Violência psicológica. Esse é o nome do tipo de comunicação que a gente estabelece quando a gente fica tentando argumentar sobre a maneira como o outro vive, sobre como fulano vive, sobre como a sua mãe vive, como a minha mãe vive. Isso é, de fato, violentar outra pessoa. Tá ok? Então,
pare de imaginar, pare de criar na sua cabeça que se comunicar com outra pessoa é dizer o que você pensa sobre ela, fazer julgamentos, tá ok? Não é isso. Fazer observações da outra pessoa não é dizer a verdade. Não é de você chegar para outra pessoa, você realmente tem um cabelo assim, assado, né? Alguém precisava te dizer. Ele já sabe, tá? Só estou te informando que qualquer coisa que você vai falar sobre uma outra pessoa, essa pessoa já sabe. Por quê? Porque ela é ela. Ela não precisa de outra pessoa para dizer. Entende? Ponto. Vamos encerrar esse assunto aqui. Então, voltando ao nosso assunto, a liberdade, ela é construída primeiramente com a nossa capacidade de se expressar. Isso é muito importante de ser entendido. As nossas emoções, elas não foram feitas, ou melhor, elas não existem para serem guardadas, elas existem para serem experienciadas e vividas, expressadas de diversas formas. Não precisa ser simplesmente através de palavras, você pode dançar, você pode correr, você pode pular de alegria, você pode fazer N coisas que vão expressar as suas emoções, que vão trazer os seus sentimentos para fora e dar liberdade para aquilo que está dentro de você. Isso é uma capacidade que a gente desenvolve com o tempo, né? Porque existem bloqueios que nos impedem de realizar tais ações. Mas vou dizer para você que tudo isso existe uma maneira construtiva para chegar lá. Existe uma maneira para você libertar, né? Criar essa energia interna e trazer para fora. E a gente vai falando sobre esses pontos importantes. E uma coisa que a gente precisa ter em mente é: eu preciso pôr em prática. Não adianta só ver esse vídeo e achar que a partir de agora uma mágica vai acontecer e você, já consigo me expressar, já consigo aquilo, a pessoa já não me incomoda mais, sabe? Não é assim. É preciso praticar, é preciso viver isso. Não tem como você simplesmente receber uma informação e achar que a vida já mudou. Porque se fosse assim, era muito fácil. O processo de autoconhecimento era uma coisa muito fácil, né? A gente só teria que ouvir 10 minutos de alguém falando boas coisas, de informações valiosas e práticas, e que a gente já, né? Autoconhecimento está em mim, está tudo pronto, eu não tenho mais nenhum tipo de problema, né? Isso é fantasia, tá? Não existe isso. O processo de autoconhecimento é um processo de construção, dia após dia. A gente não foca no resultado, o resultado final de como eu vou sair daqui, como que eu vou ser, como que eu vou estar, né? Como que eu vou agir com o mundo. Não, a gente foca no processo construtivo, tá ok? É dia após dia a gente vai estar construindo todo esse trabalho juntos, tá ok? Bom, a gente se vê em breve, daqui a pouco tem um novo episódio. A gente vai falar sobre um novo tema, né? E por enquanto é segredo. Vocês vão ver assim que, né, passarem alguns dias, vocês vão estar recebendo a nova, vamos dizer assim, a nova estrutura para ressignificar a sua liberdade emocional. Até mais, Marion.